homem está na Terra? Esta pergunta me foi feita há muito tempo por uma emissora de rádio e televisão em São Paulo. Respondi para meus telespectadores e hoje respondo mais explicitamente a todos os leitores no Brasil e em Portugal. Quando eu era criança, tive de decorar na escola de catecismo que o homem está na terra para conhecer, amar e servir a Deus, e assim entrar no céu. Esta resposta é oficial nas igrejas cristãs, embora nada diga da finalidade da vida terrestre do homem. Refere-se a uma teoria abstrata de conhecer, amar e servir a Deus, com a finalidade póstuma de entrar no céu. Esta salvação individual não visa a finalidade integral do homem, a sua autorrealização e o seu espontâneo transbordamento ético-social na vivência terrestre, a fraternidade e o serviço à humanidade. A verdadeira fraternidade humana é impossível sem o conhecimento e a autorrealização do homem individual, sem uma educação do homem integral. Há quase 20 séculos que os governos e as igrejas cristãs falam em educação, mas até hoje só tratam de instrução, ou então de uma educação para fins póstumos, e não da educação do homem integral, aqui e além. A instrução visa o treinamento do ego intelectual, ao passo que a educação visa a realização do homem integral, do homem como entidade hominal em todos os setores da existência humana. Os governos ameaçam com multa e cadeia o cidadão que cometer crimes, mas nenhum governo do mundo fala da educação do homem integral. Evitar castigos é um apelo para o egoísmo pessoal. Mas nenhum homem é realmente bom pelo fato de não cometer o mal para se preservar de sofrimentos. As igrejas cristãs afirmam que vão além desses motivos de multa e cadeia na vida presente e convidam o homem a ser bom para evitar o castigo do inferno no mundo futuro e, mais ainda, para ganhar o prêmio eterno do céu. Como se esses motivos não fossem igualmente motivos de egoísmo, de um egoísmo celeste, em vez de egoísmo terrestre, como diz o filósofo francês Henri Bergson. Quer dizer que os governos e as igrejas cristãs do mundo inteiro só conhecem egoísmo, terrestre ou celeste, nesta vida ou na outra, como motivo de educação? Quando todo o egoísmo é visceralmente antipedagógico, antieducacional, pretendem educar o homem com argumentos flagrantemente antieducativos. Que poderia resultar de uma pseudo-educação tão desastrosa senão aquilo que estamos vendo? Crimes, terrorismos, desordens de toda espécie? A árvore venenosa plantada e adubada há quase 20 séculos está produzindo os frutos venenosos que não podia deixar de produzir. Os governos e as igrejas cristãs se mostram horrorizados em face dessa pavorosa frutificação da árvore que eles plantaram e adubaram cuidadosamente. E, para mostrar a sua desaprovação, arrancam, de vez em quando, um ou outro dos frutos venenosos que a árvore da pseudo-educação produziu, mas evitam cuidadosamente arrancar a árvore pela raiz. Que outros frutos poderia produzir o ego senão o egoísmo? E que outra coisa se poderia esperar do egoísmo dominante, senão crimes, terrorismo e o caos universal? Será que nossos educadores ignoram que o ego é o pior inimigo do eu? Como já disse, milênios atrás, a sabedoria da Bhagavad Gita. E como escreveu Paulo de Tarso, há quase 20 séculos. Aspas.
O homem intelectual, o ego, não compreende as coisas do espírito, que lhe parecem estultícia, nem as pode compreender, porque as coisas do espírito devem ser compreendidas espiritualmente. Fechar aspas. Mas, pergunta aos nossos educadores, civis e eclesiásticos, que outro motivo poderia haver, senão esse egoísmo, terrestre ou celeste, da educação cívico-religiosa? Por que outro motivo devia o homem ser bom e honesto, senão para evitar multa e cadeia, o inferno e ganhar o céu? Nas páginas deste livro, tentamos mostrar um motivo muito mais profundo e verdadeiro. Há alguns anos atrás, após a primeira edição deste livro, fui chamado a Portugal para dar conferências ou aulas sobre esse assunto, que um grupo de leitores lusitanos consideravam de capital importância. O meu livro, Educação do Homem Integral, achava-se esgotado. Não julguei conveniente fazer nova edição do texto antigo, que não focalizava suficientemente o desastre de uma educação baseada fundamentalmente em egoísmo terrestre ou celeste. Refundi totalmente o livro, frisando intensamente a suprema necessidade de basearmos toda a educação em outros motivos. Fiz ver que o homem não está aqui na Terra para conseguir certos objetivos da vida, embora honestos, mas sim para realizar a razão do ser, da existência propriamente humana. Se o homem conseguir todos os objetivos da vida, abrir parênteses, que são do ego, fechar parênteses, mas não realizar a razão de ser da sua existência, abrir parênteses, que é do eu, fechar parênteses, sucumbirá a uma frustração existencial. Mas, se realizar a razão de ser da sua existência, cumprirá a sua realização existencial. O porquê da sua existência terrestre e mesmo extraterrestre. Enquanto os governos e as igrejas não derem à verdadeira educação a mesma importância que até agora estão dando à instrução, a humanidade não tem esperança alguma de melhores dias. A árvore venenosa continuará a produzir os mesmos frutos que produziu até hoje, e frutos cada vez piores. Não se trata absolutamente de uma tal qual alopatia superficial, que procura evitar os sintomas imediatos do mal. Trata-se antes de uma cosmoterapia radical que atinja a raiz do mal e dê à educação pelo menos a mesma importância que até agora se está dando à instrução. Essa erradicação do mal é impossível, enquanto a nossa filosofia educacional não mudar totalmente. Enquanto os governos e as igrejas não tomarem a sério o ensinamento da natureza integral do homem, desde a escola primária até o curso superior. Esse conhecimento do homem como espírito, mente e corpo, e não apenas como corpo e mente, nada tem que ver com a crença, teologia, o dogma, mas é simplesmente o retrato fiel da realidade do homem que, finalmente, pode e deve deixar de ser, aspas, esse desconhecido, fechar aspas, esse misto de miséria e grandeza, esse fenômeno paradoxal, como dizem os nossos escritores, mas pode e deve realizar o imperativo milenar de todos os grandes pensadores. Homem, conheça-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. Homem, sê explicitamente o que és implicitamente. Capítulo do livro Educação do Homem Integral. Huberto Roden, editora Alvorada.